Dia das Bruxas. O que a história pode falar sobre esse tema? Para a gente começar, eu trouxe aqui uma imagem que corresponde bastante ao estereótipo da bruxa. Quem é que nunca viu uma imagem como essa, né, em um desenho animado ou em algum tipo de filme? A gente pode destacar como características do estereótipo da bruxa, de um modo geral, uma mulher envelhecida. Quando ela não está envelhecida, ela está jovem para seduzir alguém, mas a verdadeira face dela é de uma mulher envelhecida. O uso da vassoura também é recorrente. Verrugas, apesar de na imagem anterior não ter, essa bruxa não ter verruga. De um modo geral, ela é mal-humorada, ela pratica o mal e sempre existem alguns animais que a acompanham, ou aves, ou morcegos, ou gatos. Estou lembrando agora da Malévola, por exemplo, que era acompanhada pelo corvo. Bom, qual é o contexto histórico da onde surge a mentalidade da bruxa, né? Da onde é que vem isso que permeia a nossa mentalidade até os dias atuais? A figura da bruxa surgiu historicamente, principalmente a partir da Idade Média, quando a Igreja Católica dominava a Europa e ela começou a controlar todas as formas de conhecimento e perseguir aquelas pessoas que divergiam do pensamento católico. Isso vai acontecer também no início da Idade Moderna ainda, principalmente nas colônias europeias da América. Aqui a gente está vendo, né? Por que eu falo aqueles que divergiam, se eu estou falando de bruxas? Porque homens também foram perseguidos, né, pelo fenômeno histórico da Inquisição, onde a Igreja Católica instaurou o Tribunal do Santo Ofício para poder, de certa forma, perseguir as pessoas que não pensavam como a fé católica. E no Brasil houve caça às bruxas? Não houve uma instauração no Brasil do Tribunal do Santo Ofício. Isso aconteceu na América Espanhola. Mesmo assim, o que acontecia no Brasil? As práticas tradicionais de cura dos indígenas e africanos, elas não eram bem-vindas. Os portugueses consideravam que os africanos não tinham alma. Mas o Brasil tinha um problema de uma carência muito grande de médicos. Então, muitas vezes, os curandeiros, né, eles eram procurados para auxiliar na cura das doenças. O Gregório de Matos, por exemplo, escreve um pequeno poema falando de um bispo que à noite ia procurar uma curandeira para se tratar, porque os médicos da cidade de Salvador não resolveram o problema que ele tinha. Mas quem eram as bruxas realmente, né? Eram mulheres com saberes de cura, homens também com saberes de cura, e essas mulheres, no caso da Europa, elas estavam muito relacionadas às religiões pagãs anteriores à dominação da fé católica. Então, normalmente, essas religiões pagãs eram politeístas, tinham uma ligação muito grande com os fenômenos da natureza, e o catolicismo tinha outra perspectiva, né, sobre a fé, e aí começou a acontecer um choque entre as religiões pagãs e a religião católica naquele momento. Bom, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, né, como que as sociedades atuais elas têm tratado as pessoas com pensamentos divergentes. E aí, Pitty, ela tem uma música chamada Quem Vai Queimar, que fala sobre isso. Não é o objetivo aqui hoje falar, mas é apenas um convite para que vocês olhem a música, né? Infelizmente, na sociedade contemporânea, principalmente de uns 4 anos para cá, a gente tem observado em várias sociedades ocidentais uma verdadeira caça às bruxas, né? A pessoas que têm práticas que são consideradas inconvenientes para um determinado grupo. E normalmente essas práticas não têm sido aceitas de uma maneira tranquila e tem começado todo um processo de uma série de violências sobre as pessoas com práticas ou pensamentos divergentes. Eu quero indicar aqui para vocês darem uma olhadinha no seriado Outlander. Outlander é um seriado baseado nas obras literárias de Diana Gabaldon. Ela é uma norte-americana que veio das ciências da natureza, fez uma série de pesquisas históricas para construir a história da personagem Claire,
que é uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial e que tem uma capacidade de viajar no tempo. Ela não fez isso intencionalmente, foi um acidente que aconteceu, e ela foi parar lá no século XVII, inicialmente na Escócia, depois ela viaja para a Inglaterra, França e Estados Unidos. Eu peguei aqui uma imagem do filme onde mostra que ela está sendo condenada por bruxaria, porque ela identifica que um determinado jovem da cidade ele foi infectado por um determinado fungo e ele dá um chá simples para esse rapaz e ele fica bom. Mas aquilo não é bem visto pela Igreja Católica e ela acaba sendo submetida a um julgamento por isso. Só que ela não é condenada, não é exatamente o Tribunal do Santo Ofício, né? Claire, no seriado, é chamada de feiticeira branca e ela passa por uma série de percalços por causa desses conhecimentos de cura que ela tem e ainda com um agravante maior, conhecimentos de cura de um tempo histórico muito mais avançado do que o século XVII. Então fica aí uma dica para quem quiser assistir mais. Não fala apenas da questão da bruxaria, mas fala também da questão da mulher, né, através da história. É bem interessante. Se você está a fim de aprender mais sobre história, se está passando por esse momento de pandemia e está sentindo que o seu tempo está perdido, eu convido a você a acessar o canal A História é uma Viagem. O link está na bio e também tem a página no Instagram, também A História é uma Viagem. Um abraço para vocês.